O que torna Burden of Proof um trabalho notável em meio ao mar de conteúdo sobre crimes reais é como sua atenção se volta para a dinâmica entre aqueles quebrados, deixados para trás após uma tragédia familiar. O relacionamento de Stephen com Margie é praticamente inexistente quando a equipe do documentário alcança a família Pandos, e só se deteriora ainda mais com as câmeras ao redor. É doloroso observar como o medo, a suspeita e a raiva podem corroer um vínculo tão importante a ponto de torná-lo irreparável. A história começa em 2016, quando Stephen, agora pai de 2 filhas, dedica seus dias a acompanhar pistas há muito tempo esfriadas. Ele rastreia a amiga de Jennifer, Sharon, que estava ao telefone com ela na noite em que ela desapareceu, e ouviu Jennifer discutindo com Ron sobre encerrar a ligação. Era um tom que eu nunca tinha ouvido seu pai usar antes, lembra Sharon. À medida que o primeiro dos 4 episódios se desenrola, Stephen compartilha informações sobre as tensões que permearam sua criação. Ron, um veterano da guerra do Vietnã que lutou contra PTSD, era assustador e propenso à violência. Enquanto isso, Margie, uma mulher estoica com cabelos grisalhos de avó e um doce sotaque da Virgínia, lamenta como sua incapacidade de responder às perguntas de Stephen sobre Jennifer levou a outra perda tremenda. Eles não ajudaram no caso deles. Stephen conversa com parentes que afirmam que os pais de Jen nunca falaram nada sobre o caso. A polícia acusa a mamãe de não retornar às ligações, que poderiam ter sido sobre encontrar Jen, sugerindo que Margie sabia que ela não seria encontrada. Memória e realidade começam a se confundir. Em uma de suas passagens pela prisão, papai sugere que ele poderia mostrar a eles onde está o corpo dela. Mãe falha em um teste de detector de mentiras. Um exame de caligrafia não pode descartá-la como a autora do bilhete. Todos os sinais apontam para uma altercação violenta e um encobrimento. Pelo menos como o Rio apresenta, faz todo sentido que Stephen chegue às conclusões que ele tira. As coisas mudam. Alguns outros suspeitos vêm à tona. A investigação continua a se desenvolver. E Stephen tem que fazer aquela segunda pergunta horrível. E se ele acusasse falsamente seus pais? Algumas das partes de trás da série são um pouco propositalmente vagas de maneiras que beiram a frustração. Documentários de crimes reais podem ser manipuladores na forma como retêm informações, mas Hill enfia essa agulha apenas o suficiente para nos fazer sentir tão exaustos por este caso quanto Stephen. Ela também ganha claramente a confiança de Stephen, e passamos a compartilhar sua óbvia compaixão por ele. Em um ponto do capítulo final, Stephen ouve algo horrível sobre o potencial fim da vida de Jennifer e fecha os olhos como uma espécie de resposta emocional. Senti muita simpatia por esse homem naquele momento e em outros. Enquanto o caso ainda está em andamento e esta estreia certamente reabrirá as feridas dos últimos 36 anos, só espero que Stephen Pandos possa dormir um pouco e encontre um pouco de paz. É essa dinâmica carregada, mas relacionável. Um filho que precisa desesperadamente da validação de uma mãe que não pode, ou não quer, fornecê-la, que dá a Burden of Proof seu poder intenso e comovente. Ao enviar câmeras junto com Stephen enquanto ele entrevista Margie e Ron, familiares e amigos de Jennifer, bem como investigadores atuais e anteriores no caso de Jennifer, Hill e Delp permitem que sua busca conduza a narrativa de Burden of Proof. Pessoas próximas a Stephen o cutucam gentilmente para que pense em deixar Margie, que não tem relacionamento com os netos, voltar à vida dele, mas a relutância de Stephen é palpável. Os cineastas apresentam isso e ele sem julgamento. Ele é um homem que sobreviveu ao abuso, mas nunca estará completamente livre do trauma causado.